De onde viemos? Existem várias teorias, e uma dessas teorias é bem contada por Marx Engels, um filósofo do século XIX que prestou importante colaboração para o entendimento da nossa origem e evolução. Há milhares de anos, basicamente no fim do período terciário, vivia em uma zona tropical, talvez o continente que hoje esteja totalmente submerso, uma raça de macacos antropomórficos, muito desenvolvidos. Eram totalmente cobertos por pelos, tinham barba, orelhas pontudas, viviam em árvores e em bandos. Usavam as mãos para desempenhar a mesma função dos pés, que com o passar do tempo foram se acostumando a se locomover em uma posição ereta, que foi um grande passo para a transição do macaco ao homem. Esse bando se concentrava em comer os alimentos que as condições geográficas os davam, e se locomoviam de um lugar para o outro, lutando para conquistar território, porém não eram capazes de extrair dessas terras mais do que elas ofereciam. Um galho de árvore ou um feno eram ferramentas essenciais, tanto como armas para se defender, como instrumento para apanhar frutos em lugares altos. E com o tempo, mais instrumentos eram usados e aperfeiçoados, como unhas, garras, fibras vegetais. Utilizava-se o couro para fazer martelos e arcos, e com esse arsenal tornava-se possível que atendesse às necessidades da vida. Com o tempo, mais descobertas progrediram, como exemplo da conservação de alimentos, a qualidade do sal não só como conservação de alimento, mas como algo que dava um sabor melhor aos alimentos, a armazenagem de alimentos para os dias em que não fosse possível sair para a caça, e a maior descoberta dessas, sem dúvida nenhuma, foi a do fogo. Dominar o fogo devia ter sido uma tarefa difícil, e com a descoberta foi possível dominar a cocção dos alimentos. Aos poucos, os humanos foram conhecendo formas práticas do uso comum referentes à cocção, fermentação, curtição, tingimento e vitrificação. Transmitiam então oralmente esses conhecimentos ou por meio de danças e rituais. Foi então que em uma determinada etapa da história, talvez 2.000 anos atrás, deixaram de ser caçadores e tornaram coletores para se estabelecerem como cultivadores e criadores de animais domésticos. E por fim deixaram de ser nômades e começaram a interferir na natureza. O Egito foi unificado no 4º milênio a.C. Manteve-se como um reino único por mais de 2.000 anos. Os soberanos eram os faraós. Seu objetivo seria garantir aos seus súditos uma vida feliz, governando-as com leis justas. A civilização egípcia atingiu um nível elevado comparado com os da mesma época. O transporte foi facilitado com o desenvolvimento da roda raiada e do barco à vela. O comércio foi aprimorado com o uso de balanças com peso. O vestuário tornou-se mais prático com o sortimento do tear. A aritmética era relativamente evoluída e os egípcios contavam seguindo uma numeração decimal. Havia profissionais dedicados à agrimensura, que ensejou grande desenvolvimento da geometria e da álgebra. Os primeiros estudiosos da civilização do Vale do Nilo não tiveram acesso aos conhecimentos médicos egípcios, nem mesmo pelos escritores gregos. Foi apenas no final do século XIX que os egiptólogos, como eram chamados, puderam conhecer o grande avanço da medicina egípcia. A mais atual associação que fazemos aos egípcios são as pirâmides. Dessas monumentais construções, algumas são ainda um verdadeiro enigma para a moderna engenharia, principalmente sua orientação exata. A pirâmide de Kelps, por exemplo, tem mais de 2,3 milhões de blocos de pedras calcárias, cada uma pesando em média 2,5 toneladas. Os mesopotâmios foram responsáveis por uma das criações mais importantes da cultura humana, a escrita, o que aconteceu por volta de 3.500 anos antes de Cristo. Era uma escrita silábica, ou seja, cada sinal representava uma sílaba. Além disso, esses povos desenvolveram um importante comércio e criaram um sistema de pesos e medidas, particularmente o sexagesimal, significativo para os avanços da aritmética, pela facilidade da divisão de 60 por 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 e 30, situação que não ocorre com outros números, como 10 e o 100. Nessa época começaram também na Babilônia as medidas sistemáticas do tempo. O conhecimento das estações em 4.000 anos a.C. foi fundamental para o desenvolvimento da agricultura. O ano babilônico, em 2.000 a.C., tinha 360 dias, divididos em 12 meses. Relógios solares assinalavam a passagem do tempo e o dia já era dividido em horas, minutos e segundos, o que permaneceu até os dias atuais. A medicina mesopotâmica associou a astrologia e a magia com os conhecimentos científicos de plantas para o preparo de remédios. Identificavam e tratavam doenças como hidropisia, a febre,
lepra, sarna, a hérnia, assim como problemas de pele, cabelo, garganta, pulmões e estômagos. Devemos destacar que os povos que viviam na terra entre dois rios deixaram uma ciência prática, sem preocupação de fundamentar metafísica ou teologicamente os fatos.